Você já viu aquela música dos espíritas? É, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Sem graça nada, você que é chato demais, seu boca. Eu vou mandar você embora, viu? Fala, meus entusiastas da arquitetura, sejam muito bem-vindos ao seu canal Ateliê Arquitetado, o único canal de arquitetura que te traz dicas e consultorias sem você ter que vender a sua sogra para executá-las. Tá começando mais uma dica express e hoje eu vou dar uma dica super bacana sobre rachaduras. Porque muitas pessoas não sabem, mas existe diferença entre fissuras, trincas e rachaduras. Mas isso eu vou estar explicando durante o vídeo, então vão acompanhando aí. E se você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana tá saindo vídeo muito bacana aqui. E deixa aquele curtir para dar aquela fortalecida no canal. E comenta, gente. Comenta, que comentar não paga nada e ajuda o canal da Ateliê Arquitetado. Então comenta aí. Mas agora vamos para a nossa dica express. Vamos lá, meu povo. É, você que é chato, cara. Você não gosta, a gente faz as coisas aí, você toda vez faz imitação, você não gosta, pelo amor de Deus. E a dica de hoje vai para você que está pensando em reformar, construir, vai quebrar a parede, vai colocar a parede nova. Essa dica é para vocês porque eu vou falar sobre rachaduras, isso mesmo, essa coisa que às vezes causa desespero nas pessoas. Mas tem muita gente que não sabe disseminar, né? O que é uma rachadura, o que é uma trinca, o que é uma fissura. Eu vou explicar para vocês esse processo que vai acontecendo na nossa casa. Porque eu já fui em muitas casas que as pessoas falam, meu Deus, a minha casa está toda rachada. E não é, às vezes é só uma fissura, porque a fissura é aqueles risquinhos que vai aparecendo na parede ali, né? Então, ela é bem sutilzinha ali, você não consegue enfiar nem a ponta de um palito dentro dela, né? Então, é uma coisinha bem superficial. Mas essa fissura, ela pode ser, né, essa sua menina dos olhos pode começar a crescer e virar uma debutante e se tornar uma trinca, né? Aí você já consegue enfiar a ponta de um palito, a ponta de uma caneta ali. Então aí você já deve se preocupar, né? Porque essa sua fissura de estimação tá crescendo. E se ela crescer não vai ser uma coisa muito boa não. Vai ser tipo um gremlin, né? Você molhou ali e ferrou. Então a gente tem que se preocupar. Se você viu que aquela fissurinha ali, aquela risquinho na parede evoluiu, você já está conseguindo colocar a ponta de um palito, de uma caneta ali, se preocupa. E se você percebeu, né, tá vendo que essa sua trinca tá evoluindo, tá crescendo, tá virando de maior, já tá querendo já quase sair de casa, na verdade se ele sair ele vai derrubar a sua casa, e evoluiu para uma rachadura, que é uma abertura bem maior na parede, que ali você vai enfiar o paliteiro, o caniteiro, você vai enfiar a sua cabeça dentro dessa rachadura, porque aí sim, a rachadura, que muitas vezes as pessoas não sabem que tem diferença, que a rachadura, ela é uma extensão bem maior, às vezes você consegue ver do outro lado da parede. Então, aí sim você deve se preocupar, porque rachaduras elas podem condenar prédios inteiros, né, se aparecer uma rachadura. Então a gente tem que se preocupar nesses processos que vai acontecendo até se tornar uma rachadura. Eu vou explicar para vocês o que ocasiona cada uma delas. Então vão acompanhando aí que agora no próximo bloco eu vou explicar para vocês o que ocasiona cada uma dessas coisinhas aí. E vamos para o que pode ocasionar cada um desses processos, né, da fissura, para a trinca, dos fios soltos e para a rachadura, né? A fissura, às vezes, é aquele risquinho que aparece na parede e as pessoas às vezes começam a se preocupar, mas às vezes ela não é uma coisa tão preocupante assim. É claro que você nunca vai ignorar ela, sempre tem que estar prestando atenção ali para ver se essa menina dos olhos não vai começar a crescer ali, vai virar uma debutante, vai virar uma trinca. Então a gente tem que estar observando ali. Mas a fissura ela pode vir a aparecer em uma parede que tem na sua superfície ali massa corrida, né? Às vezes antes de você pintar você passou massa corrida que ela tem uma espessura um pouquinho maior, então é mais uma espessura aí na parede e depende de como a casa vai trabalhar, ela vai vir a aparecer essas pequenas fissuras. Às vezes não é nem na parede, é na própria massa corrida. Paredes que tem várias camadas de tinta, né? Às vezes você foi pintando aquela parede várias e várias vezes. Ela vai engrossando a tinta ali e vai começar a aparecer fissuras na tinta, nessas várias camadas de tinta. Mas se você está vendo que naquela sua parede não tem nem massa corrida, nem várias camadas de tinta, aquela fissura está evoluindo, está crescendo, está virando a trinca dos fios santos, aí você tem que se preocupar, porque ela está começando a evoluir e para ela passar de uma trinca para uma rachadura é 2 tempos, então a dor de cabeça ela pode vir rapidão. E geralmente a gente já tem que tomar uma atitude aí na trinca, né? E geralmente as pessoas, o que elas fazem nas suas casas? Construir
costuras na parede, né? Que a gente vai pegar uma barra de ferro, vai colocar na parede onde está trincada, no meio da trinca ali, e vai fazendo essas costuras e vai tampando com concreto para tentar impedir. Às vezes pode resolver, mas às vezes não resolve, e essa trinca ela continua evoluindo e se torna uma rachadura, que aí sim já é uma coisa super, hiper, mega preocupante. Como eu já falei para vocês, rachaduras elas podem condenar prédios inteiros, né? Depende da parte da estrutura da casa, do prédio que a rachadura chegou a atingir ali, ela pode ser condenar toda a estrutura ali, você tem que demolir e refazer tudo de novo. Então a gente tem que estar atenção na trinca, a gente tem que estar prestando muita atenção nela quando ela está na fase da trinca ali, para tentar resolver ali, porque se passar para rachadura pode não ter mais solução, né? Então se não acontecer nenhuma tragédia, bom, né? Mas então a gente tem que se preocupar, porque isso pode vir a acontecer grandes tragédias, né? Vários prédios que já caiu ali foi porque as pessoas não se atentaram a isso, né? Aquela fissurinha foi virando uma trinca, e a trinca virou uma rachadura, quando foi ver tinha desabado tudo. A gente tem que se preocupar muito com isso daí. E o que pode acontecer dessa fissura sair de fissura para trinca e para rachadura? São N fatores, mas um dos principais é que hoje em dia as pessoas, hoje em dia não, e às vezes até antigamente também, as pessoas, para economizar, para não ter que fazer caixaria de concreto, né, que são as colunas que estrutura toda a casa, construía grandes, aquelas paredes compridas, sem nenhuma coluna, só com o que a gente chama de tijolo de amarração, né? Vai amarrando os tijolos ali, e o tijolo é a própria estrutura da casa. Então conforme depende da rua que você mora, né, que a casa vai trabalhar muito ali, às vezes o seu solo ele dá uma trabalhadinha, vai vir aparecer essas fissuras, essas trincas, essas rachaduras, porque a casa ela não está bem estruturada, ela não tem um ponto de apoio. Então a dica é sempre você, quando vai construir paredes na sua casa, pelo menos se for paredes muito longas, pelo menos tentar de 3 em 3 metros, dependendo do tamanho da sua parede, colocar colunas, que é para a casa ela ter essa sustentação, né, as paredes ter uma sustentação e ter onde se apoiar. Outra coisa também que pode ocasionar, que geralmente já vai direto para rachadura, é casas que você já tinha uma estrutura ali, foi colocar paredes novas e não fez a amarração do tijolo, não colocou uma coluna ali. Foi o que aconteceu aqui na nossa casa, vou mostrar para vocês, que a parede ela continuou, saiu de um ponto ali, mas não houve uma amarração, né? O tijolo ele não foi encaixado na parede antiga ali, não colocou uma coluna. Então às vezes essa parede nova vai tender a se desprender da parede antiga, então a gente tem que se preocupar com isso também. Vai construir parede nova saindo de paredes antigas, tenta amarrar o tijolo ali, tenta construir uma coluna, que é para você não ter essas dores de cabeça. Eu vou mostrar para vocês ali como que isso pode acontecer. Pessoal, essa daqui é a parede da nossa casa. E o que aconteceu, né? Essa nossa casa, quando a gente se mudou para cá, ela era toda de madeira, então a gente foi refazendo todas as paredes. Essa parede de trás aqui já existia, já era de concreto, mas as outras eram de madeira, a gente foi substituindo por de concreto. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. É aquilo que eu falei para vocês, tá vendo? Não foi feita a amarração dos tijolos dessa parede nessa parede antiga aqui. E aqui sim já é uma rachadura, porque aqui não vai dar para ver direito, mas a gente já consegue ver do outro lado da parede. Essa parede já se soltou totalmente da antiga, então ela já tá toda solta aqui, tá vendo? Ela já se desprendeu todinha da parede, então aqui ela já se tornou uma rachadura. E só não caiu ainda porque ela ainda está presa nessa outra parede, que essa aqui foi uma parede nova, então os tijolos foram amarrados uns nos outros aqui, então ela tem uma sustentação. Mas se ela não tivesse essa sustentação, ela podia já ter caído faz hora, porque, tá vendo? Ela desprendeu todinha aqui da outra parede antiga. Isso aqui sim já é uma rachadura, ela já passou de trinca faz hora. E geralmente quando isso acontece, ela não acontece esse processo de vir uma fissura, trinca e rachadura. Geralmente quando a parede não é amarrada uma, ela já vai direto para trinca, né? Porque a parede se solta totalmente da outra, tá vendo? Então acontece essas grandes rachaduras aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de construir uma parede nova junto com uma parede antiga. A gente tem que fazer essa amarração, colocar uma coluna ali para ter uma estruturação de uma parede para outra. E às vezes essa trinca, essa rachadura, ela pode ir evoluindo a um ponto de chegar a afetar o piso da casa, afetar o gesso, a laje. Então é uma coisa assim que pode tornar proporções gigantescas e dores de cabeças muito grandes, né? Porque se ela atingir um piso, ela pode vir a danificar canos ali, né? Porque vai ter uma separação do concreto, então pode vir a romper canos. Se passar para a laje, essa laje ela pode vir a cair na casa, passar para o gesso, pode vir a cair na sua cabeça. Então não é só uma questão de estética, é uma questão de segurança essas dicas para vocês também. Porque trincas, rachaduras é um problema estrutural. O problema estrutural numa casa é de alto risco, então a gente tem que se preocupar muito com isso daí. Mas como você é um inscrito no canal da Ateliê Arquitetado, você é um ateliê arquitetado, que eu não criei nomes para quem ainda segue o canal da Ateliê Arquitetado,
como você nos acompanha aqui, com certeza você segue todas as nossas dicas e você é aquele tipo de pessoa que evita dor de cabeça. Então segue essas dicas aí que eu tenho certeza que você não vai ter essas dores de cabeça. E eu queria fazer uma correçãozinha que eu falei no bloco anterior, que quando você for construir uma casa que vai colocar colunas, colocar um intervalo de 3 metros. Mas eu acho que 3 metros é muito extenso, então o bacana é você deixar de 1,5 metro a 2 metros, né, que é um intervalo um pouco menor. Então a casa vai ter uma estruturação um pouco melhor. Vai gastar um pouquinho mais? Vai, mas pelo menos você não vai gastar o dobro depois que a casa estiver construída, porque se a casa tem esse problema estrutural, você vai precisar mexer, o gasto é o dobro. Às vezes você é uma parede que tem revestimento, tem encanamento, apareceu essas trincas, essas rachaduras, você vai ter que quebrar tudo, refazer, então às vezes o gasto vai ser o dobro do que você vai gastar agora na obra, né? Então mexe um pouquinho mais para você ter essa segurança na sua casa e evitar dores de cabeças futuras. Mas é isso, galera. Outra coisa também, vai construir, vai reformar a casa, vai construir novas paredes junto com paredes antigas, sempre lembra, né, de colocar coluna, tentar amarrar o tijolo na parede antiga. Então você pode quebrar um pouco a parede antiga ali para tentar colocar o tijolo novo dentro dela ali para fazer essa amarração, né, para evitar esse desprendimento. Então se preocupa com isso daí. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Se você gostou, deixa um curtir, que, né, esses curtir de vocês ajudam muito no engajamento do Ateliê Arquitetado. Comenta, porque os comentários estão fracos, pessoal, vamos comentar, não paga nada, a gente ainda pode conversar aqui nos nossos comentários. Então comenta, se você está com alguma dúvida, comenta aqui. E eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo não é inscrito no canal, então se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana tá saindo vídeo muito bacana aqui no canal da Ateliê Arquitetado, então se inscreve aí para você receber todas as nossas notificações. E acompanha a gente também no nosso Instagram, Ateliê67. Lá no Instagram, eu e a Aline, que é minha parceira do Ateliê Arquitetado, sempre tá colocando conteúdos muito bacana lá. Então nosso Instagram também tá bem bacana, então segue a gente lá. Mas é isso, galera, muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui e até a próxima dica express do canal da Ateliê Arquitetado.